E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre NoSQL e o NoSQL Injection. Como que funciona isso? O NoSQL ele é parecido com o que a gente está acostumado no SQL e no SQL Injection ou é uma parada totalmente diferente? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e esse vídeo aqui tem como objetivo a gente fazer uma comparação entre o NoSQL e o SQL e também verificar como é o NoSQL Injection. Ele é tão parecido com o SQL Injection que a gente está tão acostumado? Qual é a diferença entre um banco de dados relacional e um banco de dados não relacional? E qual a dificuldade e também, é claro, a facilidade de invasão a esse tipo de tecnologia que está cada vez mais se tornando comum e frequente em ser utilizada em alguns tipos de empresas. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, vamos entender o que está acontecendo. E eu falei muito parecido agora com o narrador de televisão, eu acho, né? Não sei por quê. Bem, vamos entender primeiro ali entender o conceito da coisa, né? Entender a parte inicial, dar um contexto para vocês também. O SQL é basicamente uma linguagem, né? Que é uma linguagem muito conhecida, utilizada para bancos relacionais, que são os bancos de dados SQL. E ele é uma linguagem padrão que se trabalha com esses bancos relacionais. A gente já falou tanto sobre SQL quanto sobre SQL Injection aqui no canal. Então não é uma parada nova para você que acompanha a gente há algum tempo. Basicamente, existem alguns tipos, né, de banco de dados, algumas empresas que desenvolvem esses bancos de dados relacionais. A gente tem a principal, a mais famosa aí, a Oracle, o MySQL, o MariaDB, o PostgreSQL, o Microsoft SQL Server, entre muitos outros. Algumas dessas empresas, alguns desses bancos de dados, eles são pagos, outros eles são totalmente gratuitos, ok? E aqui embaixo a gente tem os principais comandos utilizados dentro de uma estrutura de banco de dados relacional, né? Que é o select, o insert, o update e o delete. Existem outros comandos, existem outras diversas conjunturas, opções de melhoria de comando e assim por diante, porque como eu disse, é uma linguagem, tá? Então ela tem as suas complexidades, beleza? Então aqui são os principais comandos, bem resumido mesmo, para você ter uma noção do que a gente está falando. E, basicamente, né, cada comando, obviamente, ele tem a sua estrutura interna. Então, por exemplo, o select ele faz a busca de linhas de tabela de acordo com o critério definido. Então, eu posso dizer que eu quero fazer um select em todas as linhas que possuam dados numéricos menores do que 2000. Então, ele vai puxar isso para mim, ele vai dar o output para mim. O insert é fazer a inserção de linhas de tabela. Então, eu quero inserir algum valor na linha tal, da tabela tal, do esquema tal. O update é atualizar uma linha. Então, eu quero atualizar uma linha tal, que funciona de tal jeito e etc. Ou eu quero atualizar todas as linhas que possuam números menores do que o 0, ou números menores do que 1. E o delete, é claro, é fazer a remoção dessas linhas. Ou seja, eu quero remover a linha que tem um critério X ou Y. Ok? E é claro que dá para fazer variações gigantes com isso, né? Dá para a gente misturar um monte de coisa e fazer variações bem grandes quanto a esses comandos principais. O SQL e o banco de dados relacional, ele funciona basicamente, né? O banco de dados relacional, ele funciona de uma forma relacional, ou seja, existem tabelas que se relacionam entre elas para o desenvolvimento de um esquema. Né? Um esquema é basicamente onde existem as tabelas contidas. E aqui no exemplo da esquerda, por exemplo, né, nós temos ali um pedido. Dentro desse pedido, nós temos o ID do pedido, o ID do livro e a quantidade do pedido. Agora, olha só o que esse pedido ele vai gerar, o que esse pedido vai demandar de tabelas. Olha que interessante. Ele vai para a tabela livro. Esse livro ele tem um ID específico. O ID seria um identificador único, né? Então, por exemplo, aquele pedido ali vai ser o pedido número 1, depois vai ser o pedido número 2 e assim por diante. O livro, a mesma coisa, vai ser o livro número 1, o livro número 2 e assim por diante. Vai ser um identificador dentro do banco de dados para aquele livro que a gente está citando. Dentro dessas características
do livro, a gente tem o ID de identificação dele, óbvio, né? O ID do livro, o ISBN do livro, que é a nomenclatura específica para livros, o título, o preço, a categoria e o ID da editora, ok? Dentro do ID da editora, a gente tem novamente uma tabela exclusiva apenas para a editora, onde contém o ID da editora, a identificação única dela dentro do banco de dados, o nome fantasia, a razão social, o endereço e o telefone dessa editora. Então, a tabela livro, ela se relaciona tanto com a tabela editora quanto com a tabela pedido que vem anteriormente. E lá embaixo no pedido a gente tem outras duas tabelas. A tabela venda, que tem o ID da venda, um identificador exclusivo dessa venda, contendo o ID do pedido, que é o mesmo ID de pedido que existe na tabela pedido, o ID do cliente, que a gente já vai ver logo em seguida, a data da venda, o desconto se existiu e o valor bruto da venda. Esse ID cliente, ele se comunica diretamente com a tabela cliente, que possui o ID cliente, nome cliente, RG cliente, CPF cliente e endereço cliente. Tá? Então, olha só, todas essas tabelas elas estão se relacionando para simplesmente termos as informações completas de um pedido, para sabermos do que se trata esse pedido. E na tabela que a gente tem mais à direita, temos informações muito parecidas, com outros dados, obviamente, mas se você for notar, a estrutura é a mesma. É a estrutura de tabelas que se relacionam, de informações dentro dessas tabelas que se relacionam, então isso é bem tranquilo da gente observar quando verifica-se um banco relacional, certo? E essa daqui, é claro, é uma estrutura gráfica de um banco relacional, até mesmo porque você pode fazer a manutenção, fazer a adição, exclusão e tudo mais 100% por linha de comando, apesar de existirem hoje softwares que facilitam isso com interface gráfica. Facilitam ou não, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que acha muito mais simples mexer direto na linha de comando e tudo mais. Então isso vai de profissional para profissional. Agora, do que se trata o NoSQL? O NoSQL não significa que não exista o SQL, ok? Pode existir o SQL, sim. Pode existir algumas coisas do SQL também, tá? Mas a cultura, né, do NoSQL, todo o background dele e tudo mais, ele possui coisas únicas. Possui comandos únicos, tecnologias únicas, formas únicas. É uma parada totalmente diferente, porém não exclui o SQL. Tá? O NoSQL não significa não SQL, significa not only SQL. E basicamente o banco de dados não relacional e os bancos NoSQL em si, eles são comumente utilizados na área, na área conhecida como Data Science. Né? Então é uma parada que putz, ele vai muito com data science, business intelligence, informação em larga escala, né? Então, por exemplo, as redes sociais utilizam normalmente bancos de dados não relacionais, porque são bancos de dados que lidam muito melhor com informações massivas. Tá? Eles são muito mais rápidos, muito mais responsivos, muito mais elásticos também. Então, por isso que normalmente quando se lida com informações em massa, se lida com NoSQL, ok? Mas é uma tecnologia ainda bem recente e tudo mais. Ali embaixo a gente também tem algumas possibilidades de comandos que o NoSQL permite. Então a gente tem o delete, o find, né? O get last error, o get more e assim por diante. Tem um monte de comando diferente do SQL e em alguns comandos bem parecidos ou até mesmo idênticos aos comandos utilizados nos bancos de dados relacionais. Beleza? Mas ok, Afonso. Existe o NoSQL, mas ele é único ou possuem diversificações? Possuem diversificações. Existem alguns tipos de bancos de dados não relacionais e alguns modelos de bancos de dados relacionais são mais utilizados para uns do que para outros, certo? Então, olha só, a gente tem aqui na tela 4 modelos de banco de dados não relacionais. A gente tem o modelo coluna, que ele faz o armazenamento em linhas particulares de tabelas e esse esquema ele é perfeito, utilizado ali para bancos, ele é perfeitamente o oposto de bancos relacionais. Eu acho que é assim que fica melhor para traduzir. Eles armazenam ali um conjunto em uma única linha. Eles armazenam tudo em uma única linha e um modelo de colunas é basicamente utilizado principalmente pelos bancos de dados o 8base e o Cassandra,
que tem ali a fotinho ali embaixo, né? Eu estou tendo que colar aqui porque eu estou tendo que ler o que está escrito aqui para não me perder. A gente também tem os modelos de grafo, depois vai estar desenhadinho todos esses modelos no próximo slide, tá? Ele armazena os dados de forma de grafo. Se você não sabe o que é grafo, na próxima imagem já vai estar explicado em desenho. Isso permite que os dados dispostos eles sejam em formato de arco conectado por arestas, podendo definir um conjunto de linhas conectadas por vértices também. A gente já vai entender isso. E o modelo de grafos ele é vantajoso frente às pesquisas complexas, pois a latência e a performance promete ser menor do que um modelo chave-valor, por exemplo, que a gente já vai ver. E a gente tem um banco que é o Neo4j, muito utilizado exatamente para esse tipo de banco de grafos. O modelo chave-valor, ele é um banco formado por um conjunto de chaves que, por sua vez, possuem os valores de determinada chave com tabelas, que são hashes, né? Hashes você provavelmente sabe o que é, aquele monte de letra e número junto que forma algo que não pode ser descriptografado. A estrutura chave-valor também é bem flexível e próximo ao armazenamento de um Big Data. Quando eu falei hash ali que não pode ser quebrado, a gente sabe que dá para descobrir, mas é mais difícil. Acho que você deu para entender, né? E é interessante frisar também que o formato é altamente disponível, ou seja, ele está ali disponível pra caramba. Como que eu posso dizer? Ele é muito semelhante a um Big Data, ele é muito utilizado inclusive para Big Data, tá? Então a disponibilidade dele, o número de possibilidades de requisição e tudo mais é extremamente alto. Inclusive, a gente tem dois nomes muito conhecidos na área do NoSQL, que é o Radius e o Memcache, tá? São muito conhecidos, são nomes fortes. Radius eu já ouvi falar algumas vezes por aí. E temos o modelo de documento, que está no nome, né? É um modelo para dados documentais, que é um esquema de armazenamento, por exemplo, no via MongoDB, que também é muito famoso. E é um modelo altamente flexível, que não carece de colunas, como é o caso do Cassandra, porque são modelos diferentes. E esse modelo é especificamente eficiente para tratar dados não estruturados, já que a única coleção pode conter um grupo de dados, documentos de diversos formatos diferentes. Então, por exemplo, nas redes sociais, deve-se utilizar mais do que um tipo de banco de dados não relacional, mas o modelo de documentos com certeza está no jogo, porque é um modelo altamente eficiente para armazenamento de informações desse tipo. Quando a gente fala documento, não significa especificamente um documento oficial, pode ser, por exemplo, ali meio que um dossiê de uma pessoa, informações sensíveis dessa pessoa. Existem outros bancos não relacionais, como o Riak e o CoachDB, por exemplo, mas se você pesquisar aí, vai ter um monte, vai ter pago, vai ter gratuito, vai ter um montão, igual tem no banco de dados relacional. Agora vamos para as 5 principais diferenças do banco de dados SQL e do NoSQL. A primeira é óbvia, o banco de dados SQL ele é relacional e o NoSQL não é relacional. O banco de dados SQL ele usa uma linguagem de consulta estruturada que possui um esquema pré-definido. O banco de dados NoSQL possui esquemas dinâmicos de dados não estruturados, meio que um complemento do número 1. Os bancos de dados SQL são escaláveis verticalmente, enquanto os bancos de dados NoSQL são escalados horizontalmente. Então é só você pensar, né? O banco de dados SQL ele escala para cima, o NoSQL ele escala para o lado, né? Porque ele não precisa de um formato de tabelas. Os bancos de dados SQL são baseados em tabelas, enquanto os NoSQL são armazenamento de documentos, valores-chave, gráficos ou colunas. A gente já viu isso, né? Grafos seriam os gráficos ali. Os bancos de dados SQL são melhores para transações de várias linhas, enquanto os NoSQL são melhores para dados não estruturados, como documentos ou JSONs. Então o JSON ele é muito utilizado para bancos NoSQL. E aqui a gente tem algumas diferenças em si quanto a esses caras. Algumas eu concordo, outras nem tanto, mas vamos lá. O SQL e o NoSQL em ordem, tá? Primeiro eu vou falar de um, depois eu vou falar de outro. O armazenamento de dados estruturados por tabela, isso a gente já viu, eu estou basicamente reforçando, né? Esquema estático e esquema dinâmico.
maturidade de suporte maior, suporte por comunidade ou independente. Então, existem funções, existem sistemas pagos, o suporte empresarial, e o outro ainda é muito open source. Mas tudo que inicia open source acaba terminando de uma forma ou de outra na mão de alguma empresa, como foi o caso do Oracle MySQL, que começou de uma forma open source, depois virou proprietário. Tá? Por isso que hoje existe o MariaDB, que é open source. A gente também tem a escalabilidade vertical e a escalabilidade horizontal. O SQL está como pago e o NoSQL como gratuito. Eu discordo totalmente disso, né? Eu discordo da fonte, porque o SQL ele possui também várias funcionalidades gratuitas, várias possibilidades e vários bancos de dados gratuitos. O desempenho do SQL não é alto para todas as consultas, ele não suporta pesquisas de cruzamento muito complexas. Exatamente, pode demorar pra caramba para você fazer uma pesquisa complexa. Ah, Afonso, mas aqui na empresa a gente trabalha com banco SQL, faz pesquisa complexa e não acontece nada. Mas quando a gente está falando de pesquisas em valores estratosféricos, com uma cacetada de informação, ele acaba engasgando sim. Tá? Ou ele vai engasgar ou ele vai ter um consumo muito alto. Então, por isso que o NoSQL é utilizado por causa do alto desempenho dele em consultas. Então, fazer a união ali de 1.000, 2.000 usuários, de 3, 4, 5, 20 tabelas é uma coisa. Agora, você pegar, por exemplo, uma estrutura de um Facebook da vida, que vai direcionar propagandas para 3 milhões de usuários, com centenas de informações que eles têm de cada usuário, é uma consulta totalmente diferente. Além disso, o SQL ele necessita de uma pré-definição de um esquema de tabela antes da adição de qualquer informação. É verdade. Você precisa desenvolver o esquema, você precisa desenvolver a tabela para aí inserir as informações na linha de cada tabela. Já o NoSQL, por ser altamente flexível, ele tem a fácil adição de colunas e campos de dados não estruturados. Então você pode sim fazer também uma sopa de letrinha no NoSQL e só jogar a informação lá que depois vai fazer com que você se perca. E a diferença pontual entre cada uma é que nas duas a gente tem uma database, uma base de dados. No SQL a gente tem as tabelas, no NoSQL as coleções, no SQL a gente tem as linhas, as rows, no NoSQL a gente tem os documents ou os BSONs, né? No SQL a gente tem as colunas e nos NoSQL a gente tem os fields. Aqui ele está comparando com o MongoDB, que é um formato de documento. Tá? Que é um tipo de NoSQL para documento, é um banco não relacional para documento. O resumo, né, que aqui onde eu disse que ia ter os desenhozinhos, a gente tem aqui os Document Stores, né, que é basicamente uma árvore de documentos, o Key Value, onde a gente tem a chave e o valor, o Wide Columns Store, que é muito... eu vou dizer que é parecido, mas não é parecido com o que a gente tem no banco estrutural. Aqui são os de coluna, que a gente viu anteriormente naquele slide, e o Graph Stores, que são os grafos ou os gráficos, né? Mas isso é um grafo, na realidade, não é nem um gráfico, né? É um grafo mesmo. Grafo. Quem estuda na faculdade de grafo sabe que isso é um grafo. E aí você vê a proximidade entre os pontos, né? Aquele ponto central, ele está mais próximo das informações ao seu redor e mais distante das informações da extremidade. Então, se você quiser fazer uma consulta diretamente daquele ponto para outros pontos, dependendo da distância de cada informação, a resposta vai ser muito rápida, né? Porque ele está altamente conectado. Então, ali a gente pode até dizer que o ponto central seja a pessoa e as informações ao redor sejam os dados daquela pessoa, e quanto mais distante daquela pessoa, as informações são menos consultadas, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos dizer que o nome, o telefone e o e-mail deles são altamente consultados. Então, são pontos que irão ficar perto daquele ponto central. Agora, o tamanho do tênis dele não é utilizado não é procurado com frequência. Então, ele fica mais distante, né? Então, a gente pode dizer grosseiramente que pode funcionar assim. Ok, Afonso, beleza, mas os bancos NoSQL, por eles serem novos, eles são seguros? Então, basicamente, vários produtos NoSQL populares, eles ainda são novos no mercado, eles estão
intenso movimento de desenvolvimento, eles estão a todo momento corrigindo bugs, desenvolvendo novas features e assim por diante. Então, por esse motivo, várias vulnerabilidades são recorrentemente encontradas, exploradas e corrigidas. Por exemplo, algumas versões antigas do MongoDB eram extremamente inseguras. E outro ponto é que as consequências de uma injeção no MongoDB, por exemplo, né, citando ele como um exemplo do NoSQL, se uma injeção é bem sucedida nesse tipo de banco de dados, o ataque de injeção do NoSQL ele pode ser ainda mais sério do que um SQL injection padrão, tradicional, porque os invasores podem não só roubar as informações do banco de dados, como também executar códigos no contexto da aplicação, por exemplo, para realizar assim ataques de negação de serviço ou até mesmo comprometer a conta de usuários administrativos e assumir o controle do servidor, e não só do banco de dados, mas sim do servidor todo, por até mesmo serem tecnologias mais recentes. Tá? Então, quanto mais recente é uma tecnologia, provavelmente mais vulnerabilidade ela vai ter. Quando ela vai amadurecendo no mercado, ela vai criando corpo e encontrando mais falhas de segurança e também já sendo desenvolvida de uma forma mais segura. Ok? Mas existe falha nas duas, não tem como, né? Todo sistema, toda tecnologia é insegura. E agora é o ponto que a gente queria ver, que são como que é feita a maldita invasão a um banco de dados não relacional. Como que eu consigo explorar um NoSQL? Cara, essa é uma parada difícil. Por quê? O SQL, né, o banco tradicional, o banco de dados relacional, ele tem a mesma estrutura para todas as soluções, basicamente, né? Então, se a gente pega um MariaDB, ou se a gente pega um MySQL, ou se a gente pega um Postgre, não tem tanta diferença. Cada um tem as suas particularidades, mas cada um tem as suas particularidades, cada um tem os seus próprios comandos às vezes, cada um tem as suas próprias configurações, os seus próprios ambientes. Mas a estrutura é a mesma, a estrutura é idêntica, é um banco cheio de tabela e cheio de linha, com alguns esquemas, e é isso. Então a estrutura é a mesma. Por isso que uma exploração num banco de dados relacional por meio do SQL Injection, por exemplo, é muito mais simples do que o NoSQL, que possui diversos tipos de esquema e de modelo, né? E cada modelo possui diversas possibilidades. Então a gente tem o MongoDB, a gente tem o CoachDB, a gente tem o Redis, a gente tem o Memcache, a gente tem outras, o Cassandra, a gente tem diversas possibilidades de soluções que são totalmente diferentes umas das outras. Então, para você fazer uma injeção de um banco de dados NoSQL, você vai precisar explorar ele com exploits mais complexos do que uma linha que a gente coloca para explorar o SQL Injection ou rodar ferramentas aí como o SQL Map. Então, você sempre precisa estar atentos a cada solução que você vai testar. Então, é tentar identificar qual é o banco de dados não relacional que você está avaliando naquele processo de pentest ou naquele processo de bug bounty. Então, é verificar se você está trabalhando com MongoDB, se é um Cassandra, se é um Redis, se é um CoachDB. É tentar verificar qual que é o cara que você quer invadir, para aí sim você correr atrás da exploração de exploits. Ok? Então aí você vai na busca de exploits, vai nas CVEs cadastradas, vai tentar encontrar alguma coisa que ainda não foi corrigida pela fabricante, pela desenvolvedora, e inclusive também verificar alguma coisa na própria comunidade que já deve estar calejada de algumas falhas de segurança que devem ser recorrentes nessas soluções. Aqui no caso, a gente não tem um passo a passo simples ou um beabá que se segue, assim como se existe no SQLi. O NoSQLi ele é mais complexo, ele não é impossível, mas ele é mais complexo. Alguns dessas soluções, você consegue fazer essa invasão por meio de manipulação do JSON ou até mesmo por meio de manipulação de JavaScript. Okay? Aqui a gente tem algumas possibilidades de exploit em algumas funções. Então aqui no CoachDB, por exemplo, a gente tem a função do check credential, e no MongoDB a gente tem exatamente o login bypass, para você acessar o servidor sem a necessidade de saber de todas as informações de login. Então aqui no caso ele está fazendo uma manipulação na requisição do usuário, né? É uma manipulação exatamente na requisição do usuário, beleza? Por meio do express.js, que é JavaScript, né?
Então, aqui no Redis, por exemplo, a gente tem novamente uma vulnerabilidade por meio do ExpressJS, do Node.js, para fazer a manipulação das requisições e fazer ali um overwrite do parâmetro, ou seja, reescrever o parâmetro. É fazer uma injeção por meio de reescrição de um parâmetro pré-definido dentro do banco de dados. Então, por meio disso, você consegue executar alguma coisa. Tá? Então, aqui no caso, ele está passando uma nova data, né? Ele está passando, por meio da requisição, por meio dessa manipulação, uma nova data para dentro do banco de dados. Então, aqui, cada solução vai ter um exploit, cada exploit vai ter uma particularidade, mas você pode sempre estar tentando um exploit de um com o outro e assim por diante. Lembrando que essas vulnerabilidades apresentadas aqui, elas são Node.js, tá? E elas são manipulações de requisição, beleza? Existem outras. E você sempre vai ter que ficar atento às novidades nesse caso, porque sempre vão existir novas falhas, novos exploits, novas atualizações, novas técnicas e novos ataques em si. Então, nesse caso do NoSQL, como eu disse, não existe um beabá, não existe um passo a passo, mas eu acredito ainda que as oportunidades de invasão a um banco de dados NoSQL durante um processo de pentest ou durante um processo de bug bounty, elas podem ser mais interessantes por serem tecnologias mais recentes, por serem tecnologias não tão consolidadas no mercado e que por muitas vezes a culpa não é nem do desenvolvedor, e sim de quem está aplicando esse banco de dados dentro da empresa que não deve, que pode não ter um conhecimento tão afiado por conta dessa recente tendência no mercado. Mas é claro que a gente está falando aí de menores empresas, talvez, porque as grandes empresas já devem ter especialistas no NoSQL. É uma coisa recente? É, mas também não é tão recente assim. A gente não está falando de uma tecnologia que foi lançada na semana passada. O NoSQL ele já está há alguns anos aí sendo estudado, sendo colocado em prática e assim por diante. Então, não é uma tecnologia lançada ontem, ela já tem uma certa consolidação tecnológica no mercado, mas ainda assim ela está há muito menos tempo do que o SQL sendo colocado em prática e por esse motivo pode ser uma boa oportunidade para encontrar uma vulnerabilidade legal aí que te pague uma grana no bug bounty ou que deixe o seu cliente de cabelo em pé no relatório de pentest. E para invadir você primeiro precisa entender, não tem jeito. Então, assim, se você não entendeu ainda o que é o NoSQL e como ele funciona, você precisa estudar ele mais a fundo. Eu tentei traduzir isso da melhor forma possível que eu consegui. Como eu já demonstrei em alguns outros vídeos, eu não sou um cara muito fã de banco de dados. Eu entendo do que eu preciso para o meu trabalho, mas eu não sou um cara muito fã de banco de dados. Nunca fui, na realidade. Sempre tive uma certa dificuldade com essa porra. Mas eu tentei explicar aqui para vocês, ligeiramente, o que eu entendo, o que eu consigo traduzir de uma forma técnica, mas não tão técnica assim, para não ficar tão chato. E se você precisa trabalhar com invasão a NoSQL, e se você precisa trabalhar com NoSQL e ainda não entende a fundo dessa parada, coloca na mão na massa, corre atrás, vai atrás de documentação, implementa isso dentro das suas máquinas, dentro de um ambiente local ou de um ambiente em cloud controlado, para você saber o que você está fazendo e como você pode destruir aquilo, ou como você pode invadir aquilo, beleza? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido, é claro, e que você tenha curtido o conteúdo. Muito obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nosso objetivo é chegar até os 100 mil inscritos ou perto disso nesse ano de 2022. Espero que você tenha curtido esse vídeo e os outros vídeos que a gente está produzindo. Muito obrigado e não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, @canal Guia Anônima. Valeu e até mais!